Welcome to the international teaching ministry of Dr. Joseph Matera. His message reaches every continent in more than 100 nations through his conferences and writings. Prepare to shift your thinking as you listen to this dynamic session. It's a joy to be with you again. É uma alegria estar com vocês outra vez. I believe God has connected our hearts together. Eu acredito que Deus conectou os nossos corações. And I only like to go where I have a relationship with the leaders. Eu só gosto de ir aonde eu tenho relacionamento com os líderes. And I believe that this is a very significant time for this church. Eu acredito que esse seja um tempo muito significativo para a igreja. As you are on the precipice of massive growth and explosion. E vocês estão à beira de um crescimento explosivo. And in the next 5 years, when you have your new building, E nos próximos 5 anos, quando vocês tiverem o seu novo prédio, you will easily triple in size. vocês vão tropeçar no tamanho de vocês. But what we're going to talk about is more than just crowds. Mas o que nós estamos falando aqui é mais do que multidões. We want to talk about what it means to be an apostolic church. Nós queremos falar sobre o que significa ser uma igreja apostólica. And I believe that several years ago, when the Lord began dealing with your pastors, E eu acredito que alguns anos atrás, quando o Senhor começou a lidar, a trabalhar com os seus pastores, He showed them that inside were dormant gifts of the apostolic. e Ele então mostrou que dentro de nós há um dom apostólico. And you are now in a journey with them, E agora nós estamos então em uma jornada com eles, where not only the teaching, but the structure of the church assim que não apenas o ensino apostólico, mas também a igreja em si, is going from a pastoral inward focus to an apostolic global focus. está saindo de um foco pastoral para um foco global e apostólico. And in this focus, the people will not be neglected. E nesse foco, as pessoas não serão negligenciadas. They will still be shepherded. Eles ainda serão pastoreados, as pessoas ainda serão pastoreadas. But the vision of the house will be greater, Mas a visão dessa igreja será maior, so that more people can be released into the harvest. assim que mais pessoas serão liberadas para a colheita. And so tonight I want to begin talking through the book of Acts. Assim que hoje à noite eu gostaria de começar falando através do livro de Atos. And if you want to understand more of what I'm teaching, you should get this book tonight. E se você quiser entender um pouco mais do que eu estou ensinando, você deveria pegar esse livro, Liderança Apostólica. And so let's pray. Vamos orar. We pray that, Lord, you would open our eyes, Nós oramos, Senhor, para que o Senhor abra os nossos olhos, that we would understand what the Spirit of God is saying, para que nós entendamos o que o Espírito de Deus está dizendo, especially in this momentous season of this church, especialmente nesse momento especial dessa igreja, when you're transitioning it quando o Senhor está transicionando-a and positioning this church for massive expansion. para uma expansão enorme, massiva. And we pray that you would speak to all of those who are hungry tonight, Nós oramos para que o Senhor fale a todos que estão famintos hoje à noite, that every one of us would want to grow into the place God has called us to. para que todos nós cresçamos ao lugar onde o Senhor está nos chamando para estar. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém. Okay, so we're going to talk about traits of the apostolic or missional church. Hoje então nós vamos falar sobre características de uma igreja missionária, de uma igreja apostólica. I probably will not finish tonight, so we could say this is part 1. Eu provavelmente não vou terminar hoje à noite, assim que essa é a parte 1. And as our main text, we're going to read Acts chapter 1, verse 1 to 9. Nossa passagem principal vai ser Atos 1, de 1 a 9. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo,
acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhe por espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Quando com eles ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino de Israel? Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo ele dito essas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Amen. Amém. So, what I'm going to speak about has been shaped by more than 40 years of urban ministry in New York City. Assim que o que eu vou dizer para vocês hoje tem sido moldado por mais de 40 anos de ministério em Nova York. God took myself and my wife in our early 20s. O Senhor nos chamou, a mim e a minha esposa, nos nossos 20 anos de idade. And he called us to start a church in a very dangerous community. E Ele nos chamou então para começar uma igreja local em uma localização muito perigosa. And the community was filled with gang violence. Então essa comunidade estava cheia de gangsters, de pessoas criminosas, A lot of drugs, muitas drogas, witchcraft, bruxaria, abandoned buildings, prédios abandonados and many people in poverty. e muitas pessoas em uma situação de pobreza. And within about 12 to 14 years, by the power of the gospel, E em 12 e 14 anos, pelo poder do Evangelho, we saw the whole community transformed without pushing the poor people away. nós vimos essa comunidade ser transformada sem expulsar os pobres de lá. We say without gentrification. Nós dizemos então, sem santificação. And so what I'm speaking from is not just reading the Bible, but experiencing what the Bible taught. Sim, nós vamos falar hoje não só sobre ler a Bíblia, mas sim experimentar aquilo que ela diz. And I remember when I first began in the ministry, E eu me lembro quando comecei o meu ministério, I just kept reading the book of Acts over and over and over again. eu continuei lendo e lendo uma vez após a outra o livro de Atos, In many different translations. em muitas traduções diferentes. Because I wanted our church to be modeled after the book of Acts. Porque eu queria que aquela igreja então fosse moldada de acordo com o livro de Atos. We weren't taught by anybody how to plant a church. Ninguém nos ensinou a plantar uma igreja. My pastor just blessed us and sent us out. O meu pastor nos abençoou e nos mandou. So we had to read the Bible and learn what to do. Então nós tivemos que aprender lendo e fazendo. Of course, my pastor was a great model for ministry. Claro que o meu pastor era um grande modelo de ministério. And his church was one of the most influential churches in New York. E a sua igreja era uma das mais influentes em Nova York. But when we started the church, he left
the ministry to go in another location. Mas quando nós começamos, ele então deixou o ministério local para ir para outro lugar. And so I was just stupid enough to read the Bible and believe it. Então eu era tipo estúpido o suficiente para só ler a Bíblia e seguir. I didn't know you weren't supposed to do that. Eu não sabia que eu deveria fazer isso. Because the way some of these people teach in Bible school, you're not supposed to just believe the book of Acts. Porque o jeito que algumas pessoas ensinam a Bíblia nas escolas bíblicas, nós não deveríamos seguir como é o livro de Atos. But thank God I wasn't poisoned by these schools. I just read the Bible. Mas olha, graças a Deus que eu fui contaminado, envenenado por essas escolas que me ensinaram sobre o livro de Atos. And so we came with several principles from the book of Acts. Então nós chegamos lá com vários princípios do livro de Atos. That we modeled our church after. Então nós pudemos modelar aquela igreja dessa maneira. We have to notice that it's called the book of Acts. Nós temos que notar que esse livro é chamado de livro de Atos, That's where the word action comes from. que é de onde veio a palavra ação. It's not the book of teaching, Não é o livro de ensino, even though it teaches us. muito embora ensina-nos. It's not the book of theory. Não é um livro de teoria, It's the book of action. é um livro de ação. And all apostolic churches are churches of action. E todas as igrejas apostólicas são igrejas de ação. And all Christ followers are people of action, not just words. E todos os seguidores de Cristo são pessoas de ação. And we have to remember the church was started by those personally taught by Jesus. E nós devemos lembrar então da igreja que começou com aqueles que foram pessoalmente ensinados por Cristo, por Jesus. And so what we see in the book of Acts is the purest form of the church. Então o que nós vemos no livro de Atos é a forma mais pura da igreja. These were the apostles that walked with Jesus for 3.5 years. Foram aqueles apóstolos que andaram com Jesus por 3 anos e meio. Jesus called them apostles. Jesus os chamou de apóstolos. Now, why did he call them apostles? Por que então ele os chamou de apóstolos? The word apostle means to be sent. A palavra apóstolo significa ser enviado. And so these 12 apostles represented Jesus when he sent them to preach. Então esses 12 apóstolos representaram Jesus quando foram enviados. And the word apostle E a palavra apóstolo in Latin is where we get the word mission. e a palavra então apóstolo do latim é onde nós encontramos a palavra missão. And so apostles were people on mission. Apóstolos eram pessoas em uma missão. And so when they started the church Então quando eles começaram a igreja was apostolic a igreja era apostólica. because everything they did was through the lens of the apostolic leaders. Porque tudo que eles fizeram estava sobre a ótica dos líderes apostólicos. And because they were focused on mission, E porque eles estavam focados na missão. the first century church A igreja do primeiro século did not separate their church from the mission. não separou a igreja da missão. Many churches today separate mission from their congregation. Muitas igrejas hoje em dia separam a igreja da missão. They're just focused inwardly on the people in their congregation. Eles focam meramente nas pessoas que estão na congregação. That's what we would call a pastoral wineskin. E é por isso e é isso que nós chamamos de um foco pastoral, uma escala pastoral. It's good because we need to care for our people. Isso é bom porque nós precisamos cuidar das pessoas. We don't want to do away with pastoral ministry, Nós não queremos nos afastar do pastoreamento, but we want to give it a greater purpose. mas nós queremos dar a esse pastoreamento um propósito maior. So when you shift from a pastoral wineskin to an apostolic wineskin,
Assim, quando vocês mudam, quando nós mudamos de um propósito pastoral para um propósito apostólico, you not only care for the people, nós não apenas cuidamos das pessoas, but you prepare them for their purpose, their mas mission. nós as preparamos para um propósito, uma missão. And nowadays, many churches do not have a mission. E hoje em dia, muitas igrejas não têm uma missão. Their only mission is to care for one another. A única missão dessas igrejas é cuidar uns dos outros. That's why the average size church in America, in the USA, is only 70 people. É por isso que a média das igrejas, do tamanho das igrejas nos Estados Unidos é algo em torno de 70 pessoas, Including children. incluindo as crianças. And it's because they just focused on themselves. E é porque eles focam neles mesmos. So the apostolic doesn't stop that focus, O apostólico não para com esse foco. it expands that focus. Ele expande esse foco. And so the apostolic is not against the pastors, Sem que o apostólico não é contra os pastores. it gives the pastoral a greater sense of dimension and mission. Ele dá aos pastores um maior senso, uma maior dimensão de propósito. And right now in the world, E agora mesmo no mundo, the apostolic movement is the fastest growing expression of Christianity. o movimento apostólico é a maior expressão do cristianismo. Visionary leaders in this country, Líderes visionários nesse país, in Latin America, e na América Latina, in Africa, na África, Asia, na Ásia, in North America, na América do Norte, turning the world upside down. estão virando o mundo de ponta cabeça. They don't necessarily belong to a denomination, Eles não necessariamente pertencem a uma denominação. but they have a vision to multiply their churches, Eles têm uma visão de multiplicar as suas igrejas, to reach their communities, de alcançar as suas comunidades, to evangelize the lost, para evangelizar os perdidos and to continually grow the movement. e continuamente crescer esse movimento. And so it cannot be classified as a denomination, Então isso não pode ser classificado como denominacional, even though it is not against denominations. ainda que não seja contra a denominação. Many people in denominations are part of this apostolic Muitas movement, pessoas dentro das denominações são parte desse movimento. but it can't be controlled by one denomination. Isso não pode ser controlado por uma denominação. It's multi-denominational É multidenominacional. and non-denominational. É não denominacional. And it's exploding all over the world. E está explodindo por todo o mundo. It started in the early 20th century Isso começou no começo do século XX, in Africa, na África, when God started calling African leaders quando Deus então começou a chamar líderes africanos to preach and start movements. para pregar e começar movimentos. And it began to explode across Africa. E começou então a explodir por toda a África. In the beginning of the 20th century, E no começo do século XX, there were less than 2 million believers in Africa. haviam 2 milhões de crentes na África. And now there may be 500 million. E agora provavelmente são 500 milhões. It spread in China. E está espalhando pela China. In 1949, when the communists took over China, Em 1949, quando o comunismo tomou conta da China, they threw out all the Western missionaries. eles mandaram embora todos os missionários do Ocidente. They burned down church buildings. Eles queimaram prédios de igreja. They kicked out all the missionaries. Eles mandaram embora todos os missionários. Burned all the Bibles. Eles queimaram todas as Bíblias. And so the Chinese indigenous people Então os nativos chineses, os indígenas chineses, started meeting house to house. começaram a se encontrar casa em casa. And God began raising up apostolic movements. E Deus começou então a levantar movimentos apostólicos. And out of that became 5 families of
apostolic networks. E disso tudo saíram 5 famílias de uma rede apostólica. And in 50 years, E em 50 anos, they went from 1 or 2 million believers eles foram de 1 a 2 milhões de crentes to over 100 million believers. para mais de 100 milhões de crentes. And there are no denominations, Sem denominação, except maybe the Roman Catholic. exceto talvez a Igreja Católica It's Romana, led by visionary apostolic leaders. que foi liderada por líderes apostólicos e visionários. And you see the same thing in Brazil. Nós vemos a mesma coisa no Brasil. Evangelical Christianity is about 60 years old here. O cristianismo evangélico tem uma idade de em torno de 60 anos, Maybe 70. talvez 70. And the church is exploding here. E a igreja está explodindo aqui. Much of the explosion is movements led by apostolic leaders. E muito dessa explosão são movimentos liderados por líderes apostólicos. And so the church is starting to go back to the first century, Assim que a igreja está voltando para o primeiro século. so that we're not cluttered with all the religious traditions that have held us back. Assim que nós não estamos conectados com as tradições religiosas que nos seguram. And we're becoming the movement God has wanted us to be the whole Nós time. estamos nos tornando o movimento que Deus quer que nós sejamos o tempo todo. Throughout 2,000 years of church history, Ao longo de 2000 anos de história da igreja, there's always been great movements of renewal and reform in the church. sempre houve movimentos de renovação e reforma da igreja. The ministry of the apostle never stopped in 2,000 years. O ministério apostólico nunca parou em 2000 anos. But they called themselves bishops instead of apostles. Eles começaram a chamar uns aos outros de bispos e apóstolos. And so the title doesn't matter. O título não interessa. What matters is that we obey God. O que interessa é obedecer a Deus. People like St. Patrick evangelized all of Ireland in the 6th century. Pessoas como São Patrício evangelizaram toda a Irlanda. He was a great apostle, Ele foi um grande apóstolo, even if he didn't call himself an apostle. mesmo que não se auto-intitulava We apóstolo. could go on and on and on with great apostolic leaders for the last 2,000 years. Ele continuou com grandes lideranças apostólicas ao longo dos anos. So what I'm talking about is not anything new. O que eu estou falando hoje aqui não é nada novo. Every century there's a movement in the church to go back to the first century church model. Todo século existe há um movimento que transfere a igreja para o começo, para o primeiro século. But I believe this is the strongest attempt we've ever seen. Mas eu acredito que hoje é a maior tentativa que já existiu. And so starting in Acts chapter 1, Sim, começando em Atos, capítulo 1, it tells us in verse 1, nos diz no versículo 1, the writer of the book of Acts is Luke, Lucas, o escritor do livro de Atos, and he's writing to a man named Theophilus. está escrevendo a um homem que se chama Teófilo. And he gives the purpose of the book of Acts. E ele então dá o propósito do livro de In Atos. the very first verse, No primeiro verso, he said, I want to talk about all that Jesus began to do and teach. ele então diz que está falando de tudo aquilo que Jesus quis ensinar. So he said, he taught about what Jesus began to do in his first book. Então ele começa a ensinar sobre o que Jesus começou a fazer no seu primeiro livro. What was his first book? Qual foi o seu primeiro livro? His first book was the Gospel of Luke. O primeiro livro foi o Evangelho de Lucas. And so the book of Acts should be read with the Gospel of Luke. Sim, que o livro de Atos deveria ser lido com o Evangelho de Lucas. The Gospel of Luke is part 1. O Evangelho de Lucas é a parte 1, It shows the gospel through the life of Jesus. que mostra o Evangelho através da vida
de Jesus. Jesus is the gospel. Jesus é o evangelho. Not just his death and burial and resurrection, but his life. Não só a sua morte e ressurreição, mas a sua vida. But the book of Acts Mas o livro de Atos, is the gospel through the church. mas o livro de Atos é o evangelho através da igreja. And so he said in Luke, he talked about what Jesus began to do. Então em Lucas ele fala sobre o que Jesus começou a fazer. And so in Acts, it's what Jesus continued to do through the church. E em Atos é aquilo que Jesus continua a fazer através da igreja. And so the church is the visible manifestation of the invisible Christ. Assim que a igreja é a manifestação visível de um Cristo invisível. The church is the bride of Christ. A igreja é a noiva de Cristo. Jesus is the head of the body, which is his church. Jesus é a cabeça da igreja. So you cannot fulfill your calling without the church. Você não vai poder completar o seu chamado sem a igreja. Even when Jesus called the apostles Mesmo que Jesus tenha chamado os seus apóstolos and the disciples in the book of the Gospels, e os seus discípulos nos evangelhos, he called them into a community. eles chamaram esses discípulos para uma comunidade. And so the church is what Jesus continues to do. Assim como as igrejas em Jesus continuam fazendo. So when we read the Gospels, Assim, quando lemos os evangelhos, we then see what we're called to keep doing. nós não vemos o que eles foram chamados para continuar fazendo. And the book of Acts is a record of what that church did. E o livro de Atos, então, é um record. Is a É uma reference. lembrança, é um relato do que eles continuaram fazendo. Okay, so the first point, first trait, O primeiro ponto, a primeira característica, is the church continues the mission of Jesus. a igreja continua a missão de Jesus. Somebody say that. Say, the church continues the Alguém mission pode of repetir? A igreja continua a missão de Jesus. The second point in the book of Acts here. Segundo ponto no livro de Atos aqui. It was a church led by the commandments of Jesus, not by their feelings. Era uma igreja liderada pelas ordenanças de Jesus e não pelo sentimento. It tells us in Acts chapter 1 Isso nos diz em Atos 1 that after Jesus gave them commandments, assim que Jesus os deu mandamentos, ordenanças, he was taken up and ascended into heaven. ele foi elevado aos céus. And so, through the Holy Spirit, Jesus gave commandments. Assim que na regra do Espírito Santo, Jesus deu mandamentos, ordenanças. Being a missionary is not an option. Ser missionário não é uma opção. Being a proclaimer of the gospel is not an option. Ser proclamador do evangelho não é uma opção. Being an apostolic church is not an option. Ser uma igreja apostólica não é uma opção. The church was started as an apostolic community. A igreja começou como uma comunidade apostólica. And Jesus never changed that command. E Jesus nunca mudou essa ordenança. There's no scripture after this that takes this command away. Não há versículo nenhum que anula essa ordenança. Number 3, Número 3. they were a church grounded in the historical reality of Christ's resurrection. Eles eram uma igreja firmada no historial da ressurreição de Cristo. It wasn't just good ideas. Não era apenas monte de boas ideias. It wasn't based on spirituality. Não era baseado em espiritualidade. It was not based on good sentiment.
não era baseado em sentimento bom. This gospel Esse evangelho is based é baseado upon the historical proof na prova histórica that the tomb is empty. de que a tumba está vazia, That the angels rolled away the stone. que os anjos escreveram na pedra, rolaram a pedra. They never found his body Nunca encontraram o corpo de Jesus. because no man took his life. Nenhum homem tirou a sua vida. He rose from the dead. Ele se levantou dos mortos. And that's why after 2,000 years, E é por isso que em 2000 anos they've never found his body. nunca encontraram seu They never corpo. found his bones. Nunca encontraram seus ossos. They never will. Nunca encontrarão. Muhammad died. O Maomé morreu And he was buried. e ele foi enterrado. Buddha died and he was buried. Buda morreu e foi enterrado. Moses died and was buried. Moisés morreu e foi enterrado. Jesus died Jesus morreu and rose. e ressuscitou. This is the good news of the gospel. Essa é a boa notícia do evangelho. This is why all of us É por isso que todos nós are called to testify of his resurrection. somos chamados a testemunhar de sua ressurreição. And so it's not an accident Não é um acidente that after Jesus rose from the dead, que depois que Jesus ressuscitou dos mortos, he walked on the earth for 40 days ele andou pela terra por 40 dias with his new resurrected body. com o seu novo e ressurreto corpo. And he taught them the things concerning the kingdom. E ele então ensinou-os coisas sobre o reino. And that's why it says in Acts chapter 1, É por isso que então diz em Atos 1, he gave them many infallible proofs. Jesus lhes deu muitas provas infalíveis, Because he knew that only the proof of his resurrection would cause the church to start. porque ele sabia que apenas a prova infalível de sua ressurreição faria a igreja nunca parar. So it was his resurrection Então foi a sua ressurreição that turned Peter from a coward to a courageous preacher. que transformou Pedro de um covarde para um grande, corajoso pregador. It was his resurrection Foi a sua ressurreição that caused the disciples who forsook him to now preach him. que fez os seus discípulos, They forsook him at the cross, but now they preach. que eles estavam calados diante da cruz, mas de repente começaram a pregar. It was the proof of the resurrection. Foi a prova da ressurreição. When Jesus appeared to Paul, Quando Jesus apareceu a Paulo, that turned Paul from a murderer to an apostle. que transformou Paulo de um assassino para um apóstolo. And it is the proof of the resurrection E é a prova da ressurreição that all of us are in church tonight que todos nós estamos aqui na igreja hoje instead of being at home watching TV. e não estamos em casa assistindo TV. Because Jesus is alive. Porque Jesus está vivo. How do we know he's alive? Quem aqui sabe que ele está vivo? We know he's alive because he lives inside of our heart. Quem sabe que ele está vivo porque vive dentro de nós, no nosso coração. Number 4, Número 4. the church was committed to the kingdom of God. A igreja estava comprometida com o reino de Deus. It said that he went about speaking about the kingdom of God for 40 days. Ele ficou então falando sobre o reino por 40 dias. What is the kingdom of God? O que é o reino de Deus? It's not just our local church. Não é uma igreja local. The kingdom of God is a reclamation project. He's reclaiming the earth back to himself. A igreja de Cristo é uma reclamação, um chamado ao evangelho. The kingdom of God is not the church. O reino de Deus não é a igreja. The kingdom of God is God's rule over the whole universe. O reino de Deus
é as regras, o reinado de Deus sobre tudo. And now, through the resurrection of Christ, E agora, através da ressurreição de Cristo, Jesus has begun the process of renewing the whole earth. Jesus começa o processo de renovação de toda a terra, Of bringing the whole earth back to Him. trazendo tudo para si. And that is why we are preaching. E é por isso que aqui estamos pregando hoje. We are representing God's kingdom. Nós estamos representando o reino de Deus. And we have kingdom power and kingdom authority Nós temos poder da parte do reino e autoridade da parte do to reino, prove Jesus rose from the dead para provar que Jesus renasceu dos mortos, with signs and wonders and miracles. como dos sinais e milagres. But most importantly, with our lives being changed. O mais importante, nossas vidas mudaram. And so before Jesus comes back a second time, Assim que antes de que Jesus voltasse pela segunda vez, God has called the church to bring a kingdom witness in every community they are. Deus chama a igreja para testemunhar em cada comunidade que estiver, Until the fullness of the kingdom comes at Jesus' second bodily return. até a completude do reino de Deus na segunda vinda de Jesus. Number 5, Número 5. they were a church committed to a process Eles eram uma igreja comprometida com o processo of discerning the will of God. de discernir a vontade de Deus. Most of the Christians in the world A maioria dos crentes, dos cristãos no mundo, do not like processes. não gostam de processos. We just like parties. Nós gostamos de festas. We want to have Holy Ghost parties every week. Nós queremos ter festas com o Espírito Santo toda semana. We just want to have excitement. Nós somente queremos ficar animados. We just want to have big meetings. Nós queremos ter big meetings. Nós queremos ter encontros grandes, muitas pessoas. But Jesus didn't start the church on the day of Pentecost. Mas Jesus não começou a igreja no dia de Pentecostes. He began the church with his followers. Ele começou a igreja com os seus seguidores. That's why there were 12 apostles Por isso que há 12 apóstolos, representing the 12 tribes of Israel. representando as 12 tribos de Israel. He was forming a true Israel, Ele estava formando um Israel verdadeiro, made up of Jew and Gentiles, feito de judeus e gentios. that would become the temple of God. Seriam o templo de Deus. And so for 3.5 years he was forming the church. Então, por 3 anos e meio, ele estava formando a igreja. And then before he ascended into heaven, E antes dele ser assunto aos céus, after 40 days of teaching them, depois de 40 dias ensinando-lhes, he told them they had to wait in Jerusalem. ele então disse que eles deveriam esperar em Jerusalém. So they had to wait again. Então eles tiveram que esperar outra vez. Even after 3.5 years. Depois de 3 anos e meio. Even 3.5 years when they didn't have the Holy Spirit in them. Até mesmo depois de 3 anos e meio que eles não tinham o Espírito Santo com eles. Everything was a process. Tudo é um processo. They didn't need the Holy Spirit for 3.5 years. Eles não precisaram naquele momento por 3 anos e meio do Because Espírito they had Santo. Jesus. Porque eles tinham Jesus. But then Jesus left. Mas Jesus foi embora. And he said, I'm sending you the Spirit. Mas ele então disse, eu estou te enviando o Espírito. But he didn't send the Spirit right away. Mas ele não enviou o Espírito imediatamente. They had one more thing they had to obey. Havia uma coisa a mais que eles deveriam obedecer. He didn't tell them for how long. Ele não disse por quanto tempo. He just said, wait. Ele somente disse, esperem. Somebody say, wait. Alguém diga aí comigo, esperem. So he told them to wait Então in ele- Jerusalem. Então ele os disse para esperar em Jerusalém. That's all he said. Foi tudo que ele disse. Wait until the power of the Spirit comes. Espere até o poder do Espírito vir. And so we know that he said this in Luke 24. Nós sabemos que ele disse isso em Lucas 24. We know that in Acts chapter 1,
they went to the upper room, Então eles foram para o andar de cima, em Atos 1. and it said they waited on God. E então está dito que eles esperaram em Deus. 120 of them waited on God in prayer and comparing scripture. 120 pessoas esperando em Deus e na palavra de Deus. They were crying out to God for one day, Eles estavam clamando a Deus por um dia and nothing happened. e nada aconteceu. Crying out to God in 2 days. Clamavam a Deus por 2 dias. Most of us can't even go to a prayer meeting for 1 hour. A maioria de nós nem consegue ficar 1 hora em um encontro de oração. But they didn't give up. Mas eles não desistiram. Prayed together in the upper room for 3 days, Oraram juntos por 3 dias, 4 days, 4 dias, 5 days. 5 dias. They waited on God together. Eles esperaram juntos em Deus. They were separated from everybody. Eles estavam separados de todos os demais. They were secluded from the world. Estavam excluídos do mundo. And they were just obeying Jesus. Estavam obedecendo a Jesus. And then when they were fully in one accord, Então, quando eles estavam em um acorde só, after 10 days of a prayer meeting, depois de 10 dias de oração, then the Spirit of God fell in great power. então o Espírito de Deus veio em They grande were poder. committed to a process. Eles estavam comprometidos com um processo. Most Christians don't like to wait. A maioria dos cristãos não gostam de esperar. We're impatient. Nós somos impacientes. We want God just to move quickly. Nós queremos que Deus se mova rápido. But most of what God does is after a process of obedience. Mas quase tudo que Deus faz é depois de um processo de obediência. They were not ready to receive the Spirit after the first day Eles não estavam prontos para receber o Espírito Santo depois do primeiro dia. because they needed time to digest what just happened. Porque eles precisavam de tempo para processar, para digerir o que havia They were acontecido. used to preaching the gospel while Jesus was with them, while Jesus was walking on the earth with them. They were used to preaching the gospel while he Eles was estavam there. acostumados a pregar o evangelho enquanto Jesus estava com eles. But now they had to preach the gospel with Christ in heaven. Mas agora eles teriam que pregar o evangelho com Jesus no céu. And they had to compare scripture. Então eles tiveram que olhar para a Escritura. And they had to pray until they were one heart and one mind. E eles tiveram que orar até que eles fossem um só, um coração e uma mente. After they were in one heart, in one accord, Então depois que eles se tornaram uma mente e um coração then apenas, the Spirit came in power, o Espírito Santo veio em poder brought the church to an apostolic level. e levou a igreja a um nível apostólico. And so now they became the corporate Christ to the world. E agora então a igreja se tornou Cristo incorporado no mundo. So we need to be committed to a process. Assim que nós temos que estar comprometidos com o processo. In every church there's a lot of processes. E há muitos processos na igreja. There's a lot of leadership meetings, Há muitos encontros de líderes, members meetings, encontros de membros, elders meetings, encontros de presbíteros, pastors meetings, encontros de pastores, financial meetings, encontros, reuniões de planning financeiro, meetings, reuniões de planejamento, strategy meetings, reuniões de estratégia, meetings thinking about expansion, reuniões que concernem, que falam sobre expansão. meeting with architects and lawyers. Nós encontramos com arquitetos e advogados. It's not all great meetings on Sunday. Não é como grandes encontros nos domingos. So if we're going to serve and be leaders in God's church, Nós vamos servir, we have to be patient. nós temos que ser pacientes, We have to be aligned with the church. nós temos que estar alinhados à igreja. We have to be submitted to a slow, long, tedious process. Nós temos que estar submissos a um longo e demorado processo, Before God is able to do what he wants with us and with the church. antes que Deus seja
capaz de fazer algo conosco e com a igreja. If you want to be a doctor, you have to go to 7 years of medical school. Se você quiser ser um médico, você precisa ir para a escola por 7 anos. If you want a certain profession, you have to train for it. Se você quer determinada profissão, você precisa treinar, praticar. And it's no different for the church. E não é diferente da igreja. Before God takes us to the next level, Antes que Deus nos leve para o próximo nível, we have to trust that what God is speaking to the leaders nós temos que crer naquilo que Deus está falando através de seus líderes. is something that we need to commit to, É algo que devemos nos comprometer. which sometimes could be a long process. E de vez em quando isso vai ser um processo longo. Number 6, Número 6. they were not a church focused on political power, Eles não eram uma igreja focada em poder político, but on supernatural power. mas sim em poder sobrenatural. In Acts 1, it says this. Em Atos 1 vai dizer isso. When they came together, they asked Jesus, Quando eles estavam juntos, eles perguntaram a Jesus: will you at this time restore the kingdom to Israel? você nesse tempo vai restaurar o reino de Israel? And Jesus said, it is not for you to know what God is up to. Então Jesus falou: não cabe a vocês saber aquilo que Deus quer fazer, But you will receive power mas vocês receberão poder after the Spirit comes on you. ao receber o Espírito. So, after walking with Jesus for more than 3 years, Então, depois de andar com Jesus por mais de 3 anos, they still didn't understand the nature of the kingdom of God. eles ainda não entendiam o que era o reino de Deus. They still thought it was about Jesus delivering them from Rome politically. Eles ainda achavam que era a respeito de Jesus libertá-los do poder de Roma. The Jews were oppressed by Rome. Naquela época os judeus estavam oprimidos por Roma. They were a minority in the Roman Empire. Eles eram a minoria no Império Romano. They were persecuted sometimes. Eles eram perseguidos algumas vezes. And they wanted Jesus to return the kingdom, the Davidic kingdom, right then and there. E eles então queriam que Jesus trouxesse o reino físico ali. Because they knew Jesus was the fulfillment of the promise to David. Porque eles sabiam que Jesus era o cumprir da promessa de Davi. When God said to David in 2 Samuel chapter 6, Mas Deus disse a Davi em 2 Samuel capítulo 6, that he will always have a descendant reigning on the throne forever. que ele sempre vai ter um descendente reinando no seu trono para sempre. It's the same promise God gave to Abram É a mesma promessa que Deus deu a Abraão, when he said in Genesis 12, quando ele disse em Gênesis 12, in you and through your seed, all the families of the earth will be blessed. que através da sua semente toda a terra seria abençoada. So they thought that Jesus was going to deliver them from Rome after he rose from the dead. Então eles achavam que Jesus iria libertá-los de Roma quando ele ressuscitasse. They thought he was going to reign as a king out of Jerusalem. Ele achava que ele viria para reinar em Jerusalém. But Jesus quickly deflected their question. Mas Jesus rapidamente refutou a questão. He didn't say it was going to happen or it wasn't going to happen. Ele não disse o que iria, o que não iria He acontecer. got them focused on the main thing. Ele os manteve focados no principal. Many times the church gets distracted. Muitas vezes a igreja vai se distrair. We get so distracted by worldly things we forget to preach the gospel. Nós nos distraímos com as coisas do mundo e esquecemos de pregar o evangelho. We get so distracted by politics. Nós nos distraímos pela política. We get distracted by worldly concerns. Nós nos distraímos com as preocupações do mundo. And sometimes whole churches go off from the gospel. E muitas vezes igrejas inteiras saem do evangelho. And some denominations have totally gone off into politics Algumas denominações foram completamente na direção da política and social causes. e causas sociais. Even though politics and social causes are important.
Ainda que política e causas sociais sejam importantes, but it cannot replace the gospel. mas não podem substituir o evangelho. And so Jesus said, you will receive power. Então Jesus disse, vocês receberão poder. So he did answer their question, Ele respondeu àquela pergunta, but just not in the way they wanted. mas não foi do jeito que eles queriam. They wanted political power. Eles queriam poder político. He said, I'm going to give you something better than political power. Mas Jesus disse, eu vou te dar algo melhor do que poder político. I'm going to give you the power of the Holy Spirit. Eu vou te dar o poder do Espírito Santo. The power that's greater than Rome. O poder que é maior que Roma. The power that's greater than the Roman emperor. É o poder que é maior do que o imperador de Roma. It's a power from another world. É o poder de um outro mundo, From another dimension. de uma outra dimensão, From the spirit invisible world do mundo invisível espiritual, that created this natural world. que criou esse mundo You natural. will receive power. Vocês receberão And poder. this power E esse poder will be so strong vai ser tão that forte it will transform you. que vai te transformar. And you will be my witnesses. E vocês serão minhas testemunhas. And you will be my witness to the ends of the earth. E vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Church will be my instrument A igreja será o meu of instrumento bringing his kingdom para trazer o seu reino on earth na terra, as it is in heaven. As it is in heaven. como ele está no céu. Only transformed people can transform the world. Apenas pessoas transformadas podem transformar o mundo. If you try to transform the world just with politics, Se você quiser transformar o mundo só com política, you're falling into the trap of the first century disciples. você está caindo na armadilha dos discípulos do primeiro século. They were sick of being persecuted. Eles estavam cansados de ser perseguidos. They were sick of having their rights trampled on by Rome. Eles estavam cansados de ter os seus direitos pisoteados por Roma. They didn't want to be on the bottom, they wanted to be on the top. Eles não queriam estar no fundo, eles queriam estar no topo. But the way to the top is through the bottom. Mas o caminho até o topo It's through é the do cross. fundo. É através da cruz. It's through taking up our cross. É através de carregar a nossa cruz. And if a church wants to have influence, E se a igreja quiser ter influência, they live a cross-shaped life deve viver uma vida crucificada. and love their neighbor Amar o seu vizinho. and serve their neighbor. Servir o seu próximo. So it's not just top-down political power. Não é de cima para baixo no poder político. Jesus said to Pilate, my kingdom is not of this world. Ele disse então que o seu reino, Jesus disse que o seu reino não é desse mundo. He didn't say it wasn't in this world. He said it's not of this world. Não é dentro do mundo, mas não é desse mundo. He also said, point 7, you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the earth. Ele então disse que vocês seriam testemunhas em Jerusalém e todos os cantos da terra, Samaria e todos os outros confins da terra. And so he said that this power Então ele disse que esse poder will enable us to plant the gospel in cities. vai nos habilitar a plantar o evangelho nas cidades. He didn't say you'll be my witness on Sunday in a church building. Ele não disse que vocês serão testemunhas apenas no domingo, no culto. He said you will be my witness in cities. Vocês serão as minhas testemunhas na cidade. And what does that mean? O que isso significa? That means that we are to plant disciples in every community. Isso significa que nós devemos plantar discípulos em cada comunidade. And those disciples will make churches. E esses discípulos então farão igrejas. So that the church that comes together on Sunday Assim que a igreja, quando se ajuntar aos domingos, sends out disciples on Monday, vai enviar discípulos na segunda-feira.
And this is how we reach the world. E é assim que nós alcançamos o mundo inteiro. We are not just witnesses on Sunday when we meet in church. Nós não somos apenas testemunhas quando nos encontramos aos domingos. He said, "You'll be my witness in Jerusalem." Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. He didn't say in the synagogue. Ele não disse dentro da sinagoga. He said in Judea, Na Judéia, ele disse na Judéia. meaning that the church that began in Jerusalem E então aquela igreja que começou em Jerusalém should continue to expand. deveria continuar expandindo. The apostolic church A igreja apostólica is never satisfied. nunca está satisfeita. Never satisfied with just reaching a local community. Não está nunca satisfeita em apenas alcançar a comunidade local. Once you are effective in a community, Uma vez que você está efetivo em uma comunidade, then you spread to other communities. então você vai espalhar tudo para as outras comunidades. How many of you want to be a part of this kind of church? Quantos de vocês querem ser parte dessa igreja? We're going to continue this Nós vamos continuar tomorrow, amanhã, but I believe God is beginning a process mas eu acredito que Deus está começando um processo in this church nessa igreja that's very, very powerful, que é muito poderoso. so that the church gathered on Sunday Então assim a igreja se reunirá aos domingos. becomes the church scattered on Monday, Será a igreja espalhada so that na segunda-feira. the church that is pastoral to its people Sim, que a igreja que é pastoral às suas pessoas is also apostolic to the world, será apostólica para todo mundo. so that we not only have unity Assim que não apenas teremos unidade, because we are together in a meeting, porque estamos juntos em uma reunião, but our hearts are made one, mas os nossos corações estão unidos. so that even after the meeting is over, Assim que mesmo que quando acabe a reunião, we are committed to each other. nós estamos comprometidos uns com os We're outros. committed to each other's success, Nós estamos comprometidos uns com os outros no nosso sucesso. not just physically when we're together, Não estamos apenas fisicamente juntos, but we're connected heart to heart. mas nós estamos ligados coração com coração. We're connected emotionally. Nós estamos conectados emocionalmente. We're connected in doctrine, Nós estamos conectados na doutrina, which is intellectual. intelectual. We are connected in prayer Nós estamos ligados em oração, because, most importantly, porque o mais importante, Jesus is our commander and our Lord. Jesus é o nosso Senhor, é Ele quem nos diz o And que He's fazer. given us a mission. Ele nos deu uma missão. He's given your church a mission. Ele deu uma missão à igreja. And this church has a great, great mission. Essa igreja tem uma enorme, enorme missão. And with this mission, E essa missão, you will unite, vocês unificarão. you will fight for it, Vocês vão lutar. you will do spiritual warfare for it, Vocês farão guerra espiritual. until you see the glory of God manifest in your Até que vocês city. vejam a glória de Deus manifesta. And so I'm going to ask your pastor to stand up for a minute. Deixa eu pedir para o pastor ficar em pé um momento. And God is calling them to carry the vision. O Senhor tem os chamado para carregar a visão. They are in an important season in their life and in this church history. Eles estão em uma estação muito importante na visão e nessa igreja. And I believe your heart and mind should be connected to them. E eu acredito que os seus corações e as suas mentes devem estar ligadas às deles. More than ever before. Muito mais do que antes. And one of the most important ways to do that E uma das maneiras mais importantes de fazer isso is to make a commitment é fazer um compromisso to pray for them and their family em orar por eles e pela família deles. every day. Todos os dias. How many are excited about the vision of this church? Quantos estão aqui muito animados com a visão dessa igreja? How many are excited about the apostolic calling on this church? Quantos aqui estão animados com a visão apostólica dessa igreja? How many are excited about the apostolic calling on your leaders?
Quantos estão animados com a visão apostólica dos seus líderes? And so I'm just going to ask them to face the front, to come up here and face the front. Se vocês puderem, por favor, virem aqui e ficarem de frente ao povo. Yeah. Biel também. And I want Carlos. you to stand and I want you to stretch forth your hand and begin to pray for them. Gostaria que vocês se levantassem e erguessem a mão direita e começassem a orar por Pray eles. blessing. Com a bênçãos. Pray wisdom. Orem por sabedoria. Pray understanding. Ore por entendimento. Pray that no weapon formed against them will prosper. Ore para que nenhuma arma forjada contra eles prevaleça. Everybody pray simultaneously. Agora vamos orar todos juntos. If you don't know what to pray, then pray in tongues. Se você não sabe exatamente o que orar, comece a orar em línguas. Come on, let's pray very fervently right now Vamos for the orar com pastors. firmeza por os nossos pastores. Pray. Orem, Pray. orem, Pray. orem. Pray prophetic prayers. Orem orações proféticas. Pray what the Lord puts on your heart. Ore aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Pray for the spirit of wisdom Ore pelo espírito de sabedoria, and understanding de entendimento, and revelation revelação, to be poured out upon them. para que seja derramado sobre That eles, they would get step-by-step instructions para que eles recebam as instruções detalhadamente from the Lord, do Senhor, especially in the next 5 years, especialmente nos próximos 5 anos. that are very monumental for this church. Há um momento extraordinário para essa igreja. Father, we pray in the name of Jesus Nós oramos em nome de Jesus, Pai, for these great leaders you have raised up por esses grandes líderes que o Senhor levantou, for such a time as this. para um tempo que é o tempo hoje. We pray Nós oramos that you give them the spirit of wisdom que o Senhor dê a eles o espírito de sabedoria and revelation e revelação in the knowledge of you, e o conhecimento de Ti, that they would know the next steps, que eles então saibam os próximos passos, especially Pastor Navalde, especialmente o pastor Nivaldo, that there would be an incredible understanding and wisdom que ele tenha então um entendimento incrível e sabedoria, step by step passo a passo. of what you want to do next. O Senhor vai dizer o que fazer depois. We trust you, God, that for the finances to come, Nós confiamos no Senhor nas finanças, that you will raise up generous givers, que o Senhor vai levantar ofertantes generosos, even people who may not be in the church, talvez pessoas que nem sequer sejam da tua igreja, who will hear about what you want to do in this community, que vão reconhecer aquilo que tem sido feito por vocês nessa comunidade. that you will speak to business leaders, Eles falarão com outros líderes dos negócios, community leaders, líderes comunitários, political leaders, líderes políticos, to get behind this work para dar apoio a esse trabalho, and to support this work para ajudar esse trabalho, in any way they can. com tudo que puderem. So we're believing and trusting you for all the finances, Nós cremos em Ti para todas as that this finanças. work will not be slowed down or limited, Esse trabalho não será limitado e nem parado. even as it says in the book of Haggai, Então, ainda que seja dito no livro de Ageu, the people would not neglect the house of God, People não concluiria
a casa de Deus, to take care of their own house. porque eles cuidavam dos seus they would das suas próprias casas. They would put the kingdom of God first. Eles colocariam o reino de Deus em primeiro lugar. And they will trust that everything they need personally will come. E eles então creem que tudo que eles precisam virá. So Lord, we are excited over what you're doing the next few days. Oh Deus, nós nos animamos com o que o Senhor vai fazer nos próximos dias. Open our hearts Abra os nossos corações. as we hear more about the blueprint. Assim como nós aprendemos mais sobre a planta, As we understand the pattern of what you call this church to walk in. assim como entendemos o padrão daquilo que o Senhor chamou essa igreja para andar. That will affect not just the next 5 years, but the next 40 years Isso não of this afetará church. somente os próximos 5 anos, mas os próximos 40 anos. We give you the praise and glory Nós damos todo o louvor, for everything you're doing. para tudo que o Senhor tem In feito. Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Let's give the Lord a Amém. clap off. Vamos aplaudir ao Senhor. We trust that you have been greatly blessed by this session. For further training, you can purchase one of Dr. Joseph Matera's books, subscribe to his newsletter, and connect to his video and audio teachings by going to josephmatera.org. You can also access daily posts by connecting to the Joseph Matera Facebook fan page as well as Twitter. For more information, contact him at info@josephmatera.org.